pessoal, olá todo mundo, tudo tranquilo com vocês? Estamos de volta com as mensagens espiritualistas, a luz da Kabbalah, mensagem espiritual, que foge um pouco da realidade religiosa. E esse tema, o tema da playlist que criei é espiritualidade e Kabbalah, mostrando a diferença entre a espiritualidade estudada pelo prisma, pelo olhar da sabedoria da Kabbalah e diferenciando a mensagem religiosa, que não tenho nada contra, a Kabbalah não tem, eu também não tenho nada contra a questão religiosa, pelo contrário, ela tem que existir, certo? Ela precisa existir para que almas possam evoluir. E é com essa palavra que eu começo dando formato a esse vídeo, que vou falar sobre evolução dentro da perspectiva da Kabbalah, tá certo? Existe um método que a Kabbalah, aliás, que o judaísmo pega a Torá, que é o seu livro base, para toda a fé judaica, para todos os escritos judaicos que tem, que você imaginar de livros que o judaísmo já produziu, saiu da Torá. Isso é praticamente um milagre, Então, tratando-se disso, a palavra evolução, eu vou colocar aqui num esquema que o judaísmo criou de interpretação da Torá. E depois passar isso para um exemplo bem prático, como a gente tem que evoluir. Se não há evolução nesses 4 aspectos que vou falar, a vida não tem sentido, E é outro problema que estamos sofrendo, é de não ter sentido naquilo que estamos fazendo, não ter sentido na vida, e acabamos trilhando caminhos de obscuridades, tomando ideologias destrutivas e até mesmo nos aprisionando por sermos pessoas carentes, necessitadas de luz, e essa luz não vem tão fácil, tá certo? Então, o assunto de hoje é sobre a evolução dentro da visão cabalista, espiritualista, e usando o método que o judaísmo criou para interpretar a Torá, certo? Mas antes disso, já deixa o seu like, o seu comentário no vídeo, compartilha com os amigos, com pessoas que comungam da mesma crença, ou não, pessoas que você conhece, que possa conhecer, gostar do nosso trabalho, Curta a Luz da Kabbalah no YouTube, o canal A Luz da Kabbalah no YouTube. Temos 55 vídeos, eu acho, já por aí. E esse é o 3º vídeo da nossa playlist sobre Kabbalah e espiritualidade, ou vice-versa, tá certo? Então vamos lá. Existe um método de interpretação dentro do judaísmo que eles criaram para interpretar a Torá, tá certo? O primeiro método esse método, ele juntando as palavras, certo? Desses 4 métodos, forma a palavra Pumá. Eu vou explicar direitinho como é que a gente vai aprender isso, tá certo? Então, o judaísmo começa interpretando a Torá com o primeiro nível chamado literário, o nível literário, a interpretação literária da Torá chamada Pishar, no hebraico, Pishar, ou seja, simples, literário, aquilo que o texto está mostrando. Nada de interpretações, nada de alegoria, nada de enxerto de outros livros, é o que está ali e pronto. Um dos maiores, ou o maior comentarista do nível literário, ele viveu no século XII, foi contemporâneo de Maimônides, no século XII, o Rabino Urashi. Ele é o grande, é o maior intérprete da Torá no nível literário, ou seja, no Pishar, a letra Pei no hebraico, certo? O segundo nível é o nível de Drash, tá certo? Uremesh, Então, Uremesh, ele já é uma segunda visão apurada
estudada, certo? Algo nas entrelinhas que já dá uma visão maior de amplitude do texto. Ali já não tem mais a questão literária e vai para o terceiro nível, que é o Drash, que já é um estudo aprofundado, já usa a questão das letras, do hebraico, e você tem uma noção mais apurada. Ou seja, já estamos falando de 3 visões da Torá. Aí vem o Sod, que é o segredo, é aquilo que está oculto por trás de tudo, é aquilo que chamamos de mística judaica, chamamos de Cabala. Então, a Cabala simplesmente é uma visão do segredo que a Torá esconde, e ali nasce a palavra pomar. E pomar é um jardim onde tem flores, onde tem frutos, onde tem tudo em diversidade, tá certo? Levando isso para a questão pessoal, certo? Para cada etapa da vida do ser humano, certo? O Peshat está referindo ou é simbolizado como uma criança. Uma criança, quando ela tem a sua idade de compreender algumas coisas, ela compreende como criança, do primeiro ano de vida até o sexto, até o terceiro, sexto, quarto, quinto ano, e aí vai até 10, por aí. A criança tem uma visão de mundo sublime, muito amorosa, tudo perdoa, não sabe praticamente o que é certo e o que é errado, isso depende de onde ela vai estar. Então, ela tem uma visão de mundo totalmente diferente de uma pessoa que já tem 14 anos até os 16, 18, né, aonde nasce ali a problemática da vida, chamada a fase de adolescente. Então, ali seria referente ao segundo nível de interpretação da Torá, ou seja, a criança sai daquele nível e vai para o nível de adolescente, certo? De 13, 14 até o 16, 17, por aí. Não é ainda adulto. Então, o terceiro nível, vamos dizer assim, é o nível comparado a uma pessoa que já tem o quê? 20, 25 anos, certo? Vamos para 25 anos no máximo. Ela tem uma visão mais ampliada das coisas. Já passou por 3 fases e está ali à beira de um crescimento, à beira de experiências mais profundas, pisa no caminho com mais cuidado. Então existe uma dedicação maior, está lá procurando rumo na vida, fazer algo para mudar o mundo, ajudar alguém, uma profissão, revolucionar aquilo que está ao seu redor, tá certo? Então, essas 3 fases estão relacionadas à criança, adolescente e um adulto. E aí, parou por aí? Não. Aí surge a questão de você já ter um conhecimento muito bom, mas falta conhecer aquilo que está acima daquilo que colocaram para a gente, a simplicidade da coisa, e além da religião, e além daquela cultura que você recebeu, não com um ar de, vamos dizer assim, de rebeldia, ou de um revolucionário que quer acabar com tudo que está ali, que não presta e criar algo novo, não. Mas ir além, transcender as 3 fases que você está ali. Ou seja, segundo a psicologia junguiana, depois dos 40 anos, você começa a tocar em algo que você não tocava antes, interiormente. Você começa a se libertar das crenças negativas e criar em você, vamos dizer assim, algo novo, revolucionário. Então, estudar o nível Sod, né, que seria a quarta consciência do ser humano na interpretação da Torá, que chega ao segredo, chega a criar a Kabbalah por esse nível, os 4 níveis de interpretações da Torá. Isso quer dizer que um homem, essa fase desse homem está plenamente buscando luz, buscando o seu autoconhecimento, buscando uma busca particular, interior, um caminho único. Nós sabemos que existem vários caminhos que você pode seguir, religioso, filosófico, escolher uma psicologia para estudar, uma psicologia junguiana, freudiana, lacaniana e por aí vai. Pode escolher um caminho espiritual, do budismo, de qualquer religião. Você pode ter esse caminho que muitas pessoas estão seguindo. Quantos
Quantas pessoas praticam o judaísmo? Quantas pessoas praticam o cristianismo, o budismo? Então são caminhos que existem, mas quando você começa a criar o seu caminho, mesmo dentro de um grupo, o seu caminho particular, de perguntas particular, você vai descobrindo coisas maiores e um mundo a qual você não tinha tocado, não tinha entendido. Então assim, não adianta você ficar em um nível no mundo de criança, aonde todo mundo é bom, aonde todo mundo está bem com você, aonde você está tudo bem com todo mundo. Esse mundo é um mundo de ilusão. Quando você começa a crescer, a estudar, ver a real essência da alma humana, você vai perceber que existe outras opções fora do que você estava crendo como criança. Depois como adolescente, depois como adulto e depois como homem completo, vamos dizer assim. Essa seria a fase de estudar a Kabbalah, seria quando você se torna um homem maduro, ou seja, aos 40 anos, 35, 38, 39, 40 anos. É a idade, vamos dizer assim, do lobo, é onde o homem está procurando algo a mais do que foi passado para você. Então aí chega o nível da Torá, o nível Sod, o nível místico, onde você vai descobrir a alma das coisas. A Kabbalah é chamada de alma da Torá, e a Torá é chamada de cobertura da Kabbalah. Ou seja, eu estou aqui com esse corpo, eu, Manuel Carvalho, tenho esse corpo aqui. Aqui é uma cobertura para a minha alma, uma parte espiritual do Criador que está em mim e em você. A mesma alma que está em mim está em todos vocês. O que diferencia é o corpo, é a roupa. Então, assim é a Torá. A Torá veste a Kabbalah. Então a alma da Kabbalah, então a alma da Torá é a Kabbalah. Então o homem, quando ele começa a crescer, buscar isso, sim, ele começa a desbravar toda a questão do autoconhecimento. Vou ler um texto aqui de um livro chamado Luz Infinita, né? Do Rabino David Aharon. Ele tem uns 3 livros e eu vou ler aqui uma parte bem simples, que é isso que a Kabbalah nos faz, é isso que essa idade nos traz. Eu estou lendo o livro vermelho de Jung, lendo os 2 livros de Jung, o livro vermelho e o livro Espiritualidade e Transcendência. E ontem eu estava lendo esse livro, a página 25, relendo, né, a página 25, e Jung, ele tinha, eu não sabia disso, eu fiquei assim, maravilhado com esse texto, que o que ele fazia quando ele queria ir adiante, queria ir a profundo naquilo que ele sentia, naquilo que ele estudava, naquilo que estava passando naquele momento, 1912, 1925, 1930, aonde ali as obras dele foram a obra O Homem e Seus Símbolos e o livro vermelho e o livro negro dele. Então, esses 3 livros foram os livros profundos, ao qual ele fala que estava na sua maturidade, onde tinha saído de conceitos já estabelecidos, foi estudar a mitologia e até a questão da religião. Ele só pôde estudar a religião dentro daquilo que ele criou como a psicanálise junguiana, depois que ele se libertou de alguns conceitos trazidos, já estabelecido por Freud. Ele começou, vamos dizer assim, a ir para o lado místico da coisa, porque Jung, eu tinha algumas dúvidas se ele era místico ou não, mas eu tenho certeza que ele foi místico, não místico de carteirinha, de pertencer a mística judaica, a mística cristã, ou a mística, sei lá, budista, não. Ele tinha um tipo diferenciado de mística, né? Então ele era uma pessoa totalmente profunda, e ele fala que ele, quando queria estabelecer um contato com seus arquétipos, ele desligava o consciente, e nesse momento de desligar o consciente, ele tinha acesso a tudo aquilo que o inconsciente dele tinha. E às vezes, quando voltava desse desligamento do consciente, ia para o desligamento, ele voltava para o consciente, ele tinha uma experiência, ele parece que vivia uma experiência que
quando chegava dessa experiência inconsciente para o consciente, não tinha relação, vamos dizer assim, algumas coisas não tinham relação com a vida normal que ele tinha, e aí começava a estudar o que ele tinha sentido, então muita profundidade. E aí, que eu quero entrar nesse texto desse livro, ele tinha sentido dentro do inconsciente dele, ele trazia sentido para a vida do que ele estava fazendo e continuava aquilo que estava fazendo com muita convicção. Então, o que falta em nossa vida, às vezes, é buscar o sentido da vida, e a Cabala e a espiritualidade tem esse poder de nos levar adiante com tudo isso. Então, vamos ler o texto bem pequenininho só para terminar esse vídeo. Vamos continuar essa playlist, com certeza vai ter muito conhecimento bom, eu e você aprender junto, tá certo? Vamos lá, olha só o que o Rabino David Aharon fala. Qual é o propósito da vida? Não faz sentido começar pequeno. A grande pergunta que tem que ser feita logo de saída é: qual é o propósito da vida? Sem esta resposta, não podemos dar o primeiro passo seguro no caminho espiritual. Sem a resposta, apenas tropeçamos com a esperança de estarmos na direção correta. O que a gente entende por isso? Aliás, a criança, né, ela quer tudo pronto, ela quer tudo de mão beijada, ela quer tudo preparado, não ter nenhum esforço para ela. O esforço dói para a criança, né? A criancinha é preguiçosa. Assim somos nós. A gente não quer perguntar por que isso está acontecendo, da onde vem isso, que filosofia está por trás dessa ideologia, né? Que sentido, quem criou isso, por que isso está acontecendo agora? Então, segundo esse texto, a gente tem que fazer perguntas profundas sobre a vida. E isso, a Cabala e tudo aquilo que envolve a Torá, os 4 níveis que eu falei aqui agora, ele vai nos trazer uma responsabilidade, um gosto, um prazer e um desejo de perguntar. E aí, as perguntas às vezes não são respondidas por quem está perto de você, porque vive na mesma crença, vive comendo das mesmas migalhas que caem na mesa, que lhe dão para você. Então, é preciso ir adiante. Então, como eu falei, saia da consciência de criança, de adolescente, de homem, e vá para aquela consciência de um homem absoluto, de um homem completo, de um homem, vamos dizer assim, que está pleno. E aí você entende por que de cara não podemos estudar algumas coisas dentro da Kabbalah ao chegarmos nela. É preciso ter um curso, uma preparação para estudar o Zohar ou tema mais profundos dentro da reencarnação. Então, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre evolução dentro desse tema que eu escolhi, dessa playlist, espiritualidade e Kabbalah. Então, assim, vamos procurar sair desse nível de criança, de não perguntar pelas coisas, receber tudo o que nos dão, não indagar, não é ser um revolucionário, um chato e estar brigando com o outro. É você fazer perguntas e não ficar, vamos dizer assim, estagnado com o que lhe dão, o que está acontecendo. Então, assim, voltando um pouco, essa semana passada tivemos no Brasil alguns impasses, né? Pessoas que falaram coisas demais nos podcasts da vida, podcast famoso, né, como Flor, e o rapaz que apresentava lá, o Monark, o Kim, né, que é um deputado, estava o Kim Kadaquiri, né, a Tabata Amaral, e o Monark, que é o segundo, vamos dizer assim, o diretor do podcast, né, o cara que apresenta. E falando sobre liberdade, né, até onde, né, vai a minha liberdade. E tanto o Kim como o Monark foram, vamos dizer assim, infelizes nos seus comentários. Acho que por um amor ou por uma necessidade exacerbada de querer a liberdade ao extremo, acabaram dando, vamos dizer assim, em um debate que já está estabelecido, né? Que é sobre o nazismo, sobre o que houve, né? Há 70 anos atrás, nos campos de concentração da Alemanha e os países vizinhos à Alemanha, aonde foram tiradas vidas de mais de 6 milhões de judeus,
e mais alguns milhões de vidas de ciganos, de homossexuais e de negros. Então, aquilo que entendia que era, né, inferior à raça ariana que Hitler criou com a sua ideologia assassina, vamos dizer assim, eles estavam ali debatendo se aquilo dali poderia ser liberado ou algo oficializado pelo governo brasileiro. E tanto o Kim em um nível menor, mas o monarca em nível maior, e bem claro que poderia sim, que estava de acordo com isso, causou um alvoroço tremendo, né? E depois teve o Adrilles na Jovem Pan, na Bandeirantes, né? Jovem Pan, eu acho. E aí houve essa questão toda envolvendo Holocausto, Hitler, nazista, e aí até chegar ao extremo do outro lado, né? Chamarem os três de nazistas, de apoiadores da causa nazista, e não é isso, né? Eu vi em outro programa de um judeu que é o professor Rock, né? Um dos melhores em geopolítica, com o Kim, e ali ele disse que o Kim deu o seu primeiro salário para a comunidade judaica, não sei se foi do Rio, de São Paulo. Então, isso mostra que ele não é, mas ali, vi dizer que estava com 4 horas de comentários, aliás, 4 horas de conversa, e ali chegou ao ponto que deu. Então, entre o Kim e a Tabata, né, eles dois são, eu vi que são pessoas inteligentes e cultas que procuram conhecer. Então, é um pouco meio esquisito a questão do Kim, mas o monarca não é tão, vamos dizer assim, inteligente, né? Não é tão assim culto como comparar o Kim. Então, um pouco de informação, de busca, como foi que aconteceu, o que foi, que nível de atrocidade, né? Foi essa filosofia, né, nazista, horrível, né, diabólica, vamos dizer assim. Então faltou, acho que, um conhecimento, e ele, sei lá, assiste filme, série, lê algum livro sobre essa questão, que assim, foi uma coisa triste que aconteceu no Brasil essa semana passada, mas, vamos dizer assim, já estão, o caldo já está afinando, o caldo engrossou e está afinando. Então, eu acho que conhecer um pouco a história, não só do nosso Brasil, mas do mundo todo, ler um livro sobre história, sobre guerra, sobre ideologias, então é muito bom para você não estar falando coisas que venham agredir, né, um grupo, né, seja ele grande ou grupo de minoria. Está atento do que estamos falando, porque a palavra, depois que ela é solta, ela não pode ser mais segurada. Você falou uma vez, tchau. E aí, dentro da internet, isso soa pior ainda, né? Vendo um vídeo de um outro YouTube falando na questão do monarca, ele disse que teve revista nos Estados Unidos que acusou o Kim, estava estampado que o monarca estava chamando os grupos nazistas para uma reunião, para se reunir. Então, quer dizer, de um lado houve um extremo, né, do monarca, do outro houve um extremismo também, chamar os três, vamos dizer assim, tanto o Adrilles como o Kim, e o monarca chama eles de nazistas, de apoiadores, também foi outro extremo, não comparado aos deles, mas isso, você vê como é que está hoje, dificultoso a questão da internet, das redes sociais, como isso é propagado de uma maneira rápida, e não pode ser, vamos dizer assim, retidas depois. O que está lá, vai ficar lá. Então, pessoal que estuda o Kabbalah, a espiritualidade, que estuda a Torá, que são religiosos, que buscam a luz, vamos ter cautela com a nossa língua, com o que falamos, com o que pensamos, tá certo? Então, que o Criador nos dê inteligência, sabedoria, e que nos dê contenção das nossas neuroses, para não estarmos falando de grupos diferenciados do nosso. Seja eles, sei lá, diferentes em todos os níveis, a gente tem que estar com a nossa alma, com a nossa sombrazinha guardadinha para nós, e quando for falar, que possamos falar luz, né, inteligência, sabedoria, e que traga muita unidade e não separação. Então, pessoal, o outro vídeo vamos falar sobre o mesmo tema, só que com tema, dentro de um tema falando sobre espiritualidade e a Kabbalah. Então curtam, compartilhem e se inscrevam no canal